Depois da morte de Josué, o povo de Israel entrou em uma nova fase de sua história. Eles já estavam na terra prometida, mas ainda havia muitos povos que não haviam sido expulsos. Deus havia orientado claramente que Israel deveria permanecer fiel, não seguir os costumes das nações vizinhas e não adorar os seus deuses. Mas, com o passar do tempo, o povo esqueceu os mandamentos do Senhor e passou a viver como bem entendia. Esse período é marcado por um ciclo que se repetiu muitas vezes. Primeiro, o povo caía no pecado, afastando-se de Deus e servindo a ídolos. Então, o Senhor permitia que nações vizinhas os dominassem, trazendo sofrimento e opressão. No meio da dor, Israel clamava a Deus pedindo socorro, e em sua misericórdia, o Senhor levantava homens e mulheres chamados juízes. Eles não eram reis, mas líderes escolhidos por Deus para libertar o povo, trazer justiça e restaurar a paz. Porém, depois que cada juiz morria, o povo voltava a se afastar, e o ciclo recomeçava. O primeiro juiz levantado por Deus foi Otniel, um homem cheio de coragem e fé. Quando Israel foi oprimido por um rei poderoso, Otniel conduziu o povo à vitória e a terra teve paz por 40 anos. Mas, após sua morte, Israel voltou a praticar o mal, e Deus permitiu que fossem dominados novamente. Então veio o Ehude, um homem astuto que libertou o povo debaixo da opressão do rei de Moabe. Ele conseguiu derrotar o rei de forma surpreendente e liderou Israel em uma grande vitória. Após esse feito, houve paz por muitos anos. Outro libertador foi Sangá, que, com apenas uma peça de madeira usada para guiar bois, derrotou centenas de inimigos. A cada história, Deus mostrava que não era a força humana que garantia a vitória, mas a sua presença e poder. Em seguida, conhecemos Débora, uma mulher escolhida por Deus como juíza e profetisa. Débora se assentava debaixo de uma palmeira, onde o povo vinha buscar conselhos. Quando o inimigo Sísera, com seus carros de ferro, ameaçou Israel, Débora chamou o guerreiro Baraque e declarou que o Senhor entregaria a vitória. Com coragem, Israel enfrentou o exército inimigo e a vitória veio de forma surpreendente. Sísera fugiu a pé, mas acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael, que o derrotou dentro de sua própria tenda. A história de Débora e Jael mostrou que Deus pode levantar homens e mulheres para cumprir os seus propósitos. Depois dessa vitória, Israel teve paz por 40 anos. Mas, novamente, o povo se afastou de Deus. Então, ele permitiu que fossem dominados pelos midianitas. Foi nesse tempo que Deus chamou Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu, Gideão estava escondendo trigo, com medo dos inimigos. Ele se via como o menor de sua família e sem capacidade para liderar. Mas Deus o chamou dizendo: "O Senhor está com você, homem valente." Mesmo inseguro, Gideão pediu sinais a Deus e recebeu confirmação de que o Senhor estava ao seu lado. Com um grande exército reunido, Gideão se preparava para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse que eram soldados demais, porque queria mostrar que a vitória viria dele e não da força humana. Assim, de milhares de homens, sobraram apenas 300. Com tochas e trombetas, Gideão e seus homens cercaram o acampamento inimigo. Na escuridão da noite, ao som das trombetas e à luz das tochas, os inimigos entraram em pânico e começaram a lutar entre si. Israel venceu de forma milagrosa. Essa história mostrou que a verdadeira força não está no número de soldados, mas na confiança no Senhor. Outro juiz foi Tola, que liderou Israel por 23 anos, seguido de Raí, que governou por 22 anos. Em seus dias, Israel teve estabilidade,
mas, logo depois, voltou a se afastar de Deus. Então veio Jefté, um homem rejeitado por seus irmãos, por ser filho de uma mulher desprezada. Mesmo assim, Deus o escolheu para libertar Israel dos amonitas. Antes da batalha, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor, prometendo que ofereceria em sacrifício a primeira pessoa que saísse de sua casa ao seu retorno. Infelizmente, quem saiu para recebê-lo foi sua filha única. Essa história, embora triste, mostra como os votos impensados podem trazer dor, mas também revela a seriedade da fidelidade a Deus. Depois de Jefté, outros juízes governaram Israel, como Ibissã, Elon e Abidom, que trouxeram liderança em tempos de paz. Mas o mais conhecido de todos os juízes foi Sansão. Desde o nascimento, ele foi separado para Deus, e sua força extraordinária vinha do Senhor. Porém, Sansão tinha fraquezas, especialmente em relação às mulheres. Ele realizou feitos impressionantes. Matou um leão com as próprias mãos, derrotou um exército inteiro com uma queixada de jumento e carregou os portões de uma cidade nos ombros. No entanto, sua desobediência o levou à ruína. Sansão se apaixonou por Dalila, que foi subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após insistência, Sansão revelou que sua força estava ligada ao voto de consagração a Deus, simbolizado em seu cabelo que nunca havia sido cortado. Dalila o traiu, e os filisteus o prenderam. Arrancaram seus olhos e o colocaram como escravo. No entanto, no fim de sua vida, arrependido e consciente de sua dependência de Deus, Sansão orou: Senhor, lembra-te de mim e dá-me força mais uma vez. No templo dos filisteus, ele apoiou as mãos nas colunas principais e, com sua última força, derrubou o edifício, derrotando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão mostra que, mesmo em meio às nossas falhas, Deus pode usar nossas vidas quando nos arrependemos e confiamos nele. O livro de Juízes, além de narrar esses líderes, também mostra histórias sombrias de violência e confusão. Isso porque o povo estava distante de Deus, sem um rei que os conduzisse em fidelidade. A frase que encerra o livro resume bem esse tempo. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse período nos ensina muitas lições. Primeiro, que a desobediência a Deus sempre traz consequências. Segundo, que mesmo quando o povo falha, Deus permanece fiel e levanta pessoas para restaurar e libertar. E terceiro, que sem a direção do Senhor, cada um segue seu próprio caminho, e isso gera desordem e sofrimento. Assim, o livro de Juízes aponta para a necessidade de um rei justo, não apenas humano, mas o rei perfeito, que viria da descendência de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que traria a libertação definitiva, não apenas contra inimigos visíveis, mas contra o pecado e a morte.